Fase 3 do endividamento é a pessoa que está com o nome sujo. Já chega na mentoria, já chega ali para resolver o problema financeiro da vida dela, já chega pedindo ajuda para mim quando já está inadimplente. E quando acontece isso, tem solução? Tem solução, porém vai demorar mais para resolver do que se você tivesse vindo antes. Tanto que, nossa, olha, vou dizer assim, a maioria das minhas alunas, quando elas chegam na mentoria, que a gente faz planejamento financeiro, cria estratégia para sair das dívidas e começa a resolver, um dos maiores arrependimentos delas é por que eu não vim antes, por que eu não comecei antes. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Então, que bom que elas vêm e que a gente consegue resolver a partir do ponto que está. Então, a fase 3 já é a fase que você já está com o nome sujo. Então, eu não falei que a fase 2, que é o malabarismo, que é o carinha lá no semáforo, que ele fica jogando ali os pinos lá de boliche para cima, as bolinhas para cima, e de vez em quando não cai alguma delas? Quando cai uma delas é quando você não consegue mais ficar usando um cartão para tampar o outro, usando um empréstimo para pagar o outro, e quando o negócio já virou uma bola de neve, e aí você acaba não conseguindo pagar um desses cartões, um desses empréstimos, e acaba o nome indo para o Serasa, indo para o SPC, acaba ficando com o nome sujo, tá? E aí, qual que é o problema de quem chega na fase 3? Imagina lá, a pessoa tá com 5 cartões de crédito, 2 empréstimos. Não conseguiu pagar um cartão. A tendência é que quando você fica com seu nome sujo por causa de uma dívida, acontece aquele efeito dominó. Então, aí você começa a parar de pagar as outras também. Por quê? É um copo de água que ele tá quase transbordando. A hora que ele começa a transbordar e você ainda tá jogando água lá dentro, porque você não tá resolvendo o problema, aí ele não vai parar de transbordar mesmo. Então vai ser uma dívida ficando ali sem pagar depois da outra. E se você ainda continuar a tentar resolvendo isso sem estratégia, você vai cada vez mais aumentar esse problemão. Então, tem que tomar muito cuidado se você chegou na fase 3, ficou com o nome sujo, em tentar continuar fazendo malabarismo. Quanto mais você fizer, você só vai aumentar o tamanho da sua dívida, tá? Quem está na fase 3, quando eu recebo alunas que elas estão na fase 3, que o nome delas já está sujo, o que eu percebo da parte delas? O padrão, a qualidade de vida é muitas vezes pior de quem está na fase 1 e às vezes com o mesmo salário. Por quê? Porque quem está na fase 1, imagina lá, a pessoa com seu salário, os seus 6 mil reais. Ela tá gastando com ela aquele dinheiro, com coisas do dia a dia, às vezes com supérfluo, se é casada ou se mora com os pais ainda, e aquele dinheiro não é para sustentar toda uma família, ela ainda consegue ficar sossegada ali. Agora, quem já está na fase 3 com os mesmos 6 mil reais, às vezes essa pessoa está gastando 3, 4 mil só para pagar juros de empréstimos que ela fez, ela não tá mais gastando com ela. Então, quando a minha aluna ela vem, ela chega para mim, ela fala assim, Nájila, minha vida, eu não tô comprando nada para mim, eu não tô gastando muito, não é que tem luxos, por mais que meu salário é alto, às vezes o salário é 6, 8, 10, 15 mil e a pessoa tá pagando um monte de juros. Porque empréstimo, normalmente, por baixo, acontece assim, olha, se você vai lá e pega 10 mil emprestado, você vai pagar 20 no futuro. Pode olhar, confere se você tem empréstimo. Pega o seu contrato e dá uma olhada o quanto de juros você está pagando. Agora imagina você ficar fazendo isso com várias dívidas. E aí você parcelar isso durante o seu mês. Se você tem aí 5 mil reais de parcela, praticamente 2 mil e meio, olha, tranquilamente vai ser só de juros. Então, quem está na fase 3 já é uma pessoa que ela não está mais gastando com ela como ela gostaria, que até mesmo o padrão de vida dela tá baixo, a parcela do carro é baixa, o financiamento da casa, o aluguel é baixo, mas o dinheiro está indo todo para quê? Pagar os juros daquele malabarismo que ela vinha fazendo lá na fase 2 e que culminou com o nome sujo na fase 3. E aí, qual que é o sentimento de quem tá na fase 3? Quem tá na fase 1 tem aquela ideia de que, vai melhorar, é uma questão de tempo. Quem tá na fase 2 começa a ficar preocupada, começa a ficar ansiosa para virar o mês. Quem tá na fase 3, depois que o nome fica sujo, muitas vezes acontece o quê? Aí vem o desânimo mesmo. Aí vem a baixa autoestima, aí a pessoa já começa, por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo me controlar? E muitas vezes, na maioria das vezes, pessoas que têm uma boa instrução, que têm faculdade, que têm uma boa profissão. Só que a questão é o seguinte, tudo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente busca aprender. Então, por exemplo, se você quer, como a gente está falando aqui hoje de doença, se você está com uma doença, você está com uma gripe, você sabe que você precisa ir no médico resolver, você não tenta dar uma de médico, você sabe que aquilo é um conhecimento que você não tem. Se você quer ir para academia fazer exercício,
Você sabe que você não é um educador físico, você não é personal trainer. Se você não tiver uma pessoa te ajudando ali individualmente, você vai precisar pegar aí uma lista de exercícios na internet, você vai ter que ver vídeo no YouTube, você vai ter que ler um livro, alguma coisa você vai ter que fazer para aprender a se exercitar. Ninguém chega na academia, olha para os aparelhos, não pega nenhuma ficha e vai fazendo sozinho. Poucas pessoas fazem isso, a maioria das pessoas sabem que precisam de conhecimento. Ou às vezes você quer, sei lá, fazer alguma outra coisa na sua vida e você sabe que você precisa de conhecimento. Para fazer uma receita de bolo, você pesquisa na internet. Para fazer uma lasanha, você pesquisa. Mas para cuidar do seu dinheiro, você acha que é intuitivo. Não é intuitivo. Sabe o que é natural pra gente? Gastar tudo que a gente ganha. Isso que é o normal. Entrou na conta, saiu. Normal. Para fazer isso, ninguém precisa de conhecimento, né? Nossa, é algo que é natural, é normal. Então, muitas vezes, para tudo na vida, você vai buscar ajuda. Se você não tá se sentindo bem, se você tá percebendo que os seus sentimentos, seus pensamentos estão te levando para baixo, você tá se sentindo ansiosa, estressada, você procura um psicólogo. Se você quer se alimentar melhor, você procura um nutricionista. Se você tem alguma causa trabalhista no seu trabalho e alguma coisa acontece, você procura um advogado. Para tudo na vida a gente procura conhecimento. Se você não procura o conhecimento ali dos livros, dos cursos, você procura um profissional, porque o profissional ele faz o quê? Ele te acelera o seu resultado. Porque se for para você ter que aprender tudo sobre nutrição para fazer uma dieta, é mais fácil você ir no nutricionista. Ele já faz para você, em 1 hora você tá com a dieta na mão feita por um especialista. Então essa é a diferença entre você buscar sozinho e você buscar um profissional. Então para tudo na vida a gente sabe que é normal buscar, mas muitas vezes para cuidar do nosso dinheiro, para conhecimento em educação, em organização financeira e em sair das dívidas, que já é um assunto bem mais complexo dentro da educação financeira, a gente não procura ajuda. E aí vem aquela baixa autoestima, aquela sensação de por que eu não consigo, por que não dá certo pra mim? Nossa, mas eu já estudei, mas eu trabalho, mas eu faço tanta coisa aqui no meu trabalho, tão mais difícil que cuidar de dinheiro e não tá dando certo. E aí você começa a se jogar pra baixo, para de enxergar a solução, porque porque o nome já tá sujo, porque já sujou, porque eu não sei se vou conseguir pagar. E aí também isso começa a te afetar na sua vida, no seu dia a dia. Então, tenta abrir uma conta no banco, não consegue. Tenta pedir um cartão de crédito, não consegue mais. Pensa, sonha em fazer um empréstimo, talvez comprar um carro, trocar de casa e não consegue. E é algo que, assim, é meio duro falar isso, mas é verdade. Se você está com o nome sujo, talvez isso tenha sido a melhor coisa que aconteceu para você. Por quê? Porque senão você ainda estaria no malabarismo financeiro. É aquele ponto que as próprias empresas e os próprios bancos, eles precisam te proteger das suas próprias ações. Por quê? Porque se você chegou nesse ponto é porque você não parou para pensar. Você estava agindo no automático. E não é porque você é inferior nem por nada. É porque você não parou para colocar foco e cuidar disso. Então, chegou ali para você no extremo. Então, é o momento de você falar assim, não, pera, meu nome ficou sujo. O que eu vou fazer para resolver isso aqui? Então, sentimentos, desânimo, baixa autoestima, não ver solução. E qual é a solução? Porque eu falei para vocês desde o começo, para toda dívida existe solução. Organização financeira, para todos. Por quê? Porque você precisa voltar a ter controle sobre o seu dinheiro. Se metade do seu salário, se 80% do seu salário está ficando lá no banco, você precisa fazer uma proteção de salário. Para quê? Para voltar a ter o seu dinheiro na sua mão. E isso não é só portabilidade. Tem uma Financial Class que fala só sobre isso. Não é só fazer portabilidade que funciona. Por quê? Porque se você recebe 10 mil e você fica com 3 mil reais, porque 7 mil já fica no banco automático, você nunca vai conseguir se organizar. Então você precisa retomar o poder sobre o seu dinheiro, proteger o seu salário, se organizar, estabelecer limites também para suas contas do dia a dia, porque aí você vai voltar a ir pagando as suas coisas no débito. Nájila, mas e as dívidas? Calma, se você não se organizou ainda, não se equilibrou, você não vai conseguir resolver as dívidas. Primeiro você precisa cuidar da sua vida financeira. E aí o dinheiro vai começar a sobrar e você vai começar a pensar em estratégias. Quais dessas dívidas aqui eu vou pagar primeiro? Será que eu consigo talvez limpar meu nome para eu poder conseguir fazer um empréstimo ou conseguir fazer uma portabilidade? Por quê? Porque se seu nome fica sujo, a gente perde 50% das estratégias de pagamento de dívidas. Por quê? Porque você não vai conseguir ter acesso a crédito aos bancos. Então, é mais difícil para você reduzir taxa de juros em negociações de portabilidade, você não vai conseguir pegar um outro empréstimo.
fica mais difícil para você até consignados, que são empréstimos com taxas mais baixas. Então, a gente precisa fazer tudo isso. E para quem está na fase 3, que é o nome sujo, plano de pagamento de dívidas é essencial. Para as outras fases, dependendo se você tiver cartão de crédito, outras coisas também é aplicável. Mas para a fase 3, sem plano de pagamento de dívidas, é muito difícil você sair. Normalmente você fica voltando ali naquele ciclo, às vezes até paga uma dívida à custa de fazer outra e se endivida de novo. Então precisa não atacar o problema olhando só para um componente. Ah, eu tenho 5 dívidas, eu vou resolver só essa aqui que estão me ligando mais, que estão enchendo meu saco. Não, você precisa pensar em todas, entender quais são as dívidas perigosas. Então, se você não paga um condomínio, sua casa pode ir a leilão. Às vezes você está deixando de pagar o condomínio para cobrir o cheque especial. E aí, qual que é a mais perigosa das duas? Olha só, tá? Tempo, e aqui eu sempre vou colocar tempo mínimo. Tempo mínimo para quem está com o nome sujo, quando entra na mentoria, ou até mesmo quando está fazendo o método com finanças, que é o meu curso gravado, onde você vai aprender e fazer sozinha. Mas aqui eu coloco pela minha experiência atendendo alunos de mentoria. Tempo mínimo para sair das dívidas de quem está com o nome sujo, 6 meses. Por quê? Porque a nossa janela de negociação, em média, é de 3 a 6 meses. E eu tenho visto essa janela indo cada vez mais para os 6 meses do que para os 3. Então, é um tempo que você vai demorar para se organizar, para colocar sua vida em dia e começar a quitar. Tem alunas que elas têm rodinha no pé. Elas vão lá, fazem renda extra, aumentar a renda, juntam o dinheiro e quitam isso aqui muito mais rápido. Mas aí 6 meses é um prazo que eu vejo que é um prazo médio para quem tem o nome sujo sair das dívidas. Claro, Nath, entrei na mentoria. A partir da sessão 1 você já começa a ter alívio, a ter paz financeira. Na parte da sessão 4, você já tem um plano do que você vai fazer. Você já sabe qual é a solução, porque eu sempre digo, toda dívida tem solução. Mas qual é a solução para o seu caso? Lá dentro da mentoria eu construo isso para você. Então, a partir da quarta sessão, você sabe qual é a solução e você fica mais tranquila. Mas começar a realmente negociar, quitar e sair disso, média de 3 a 6 meses. Como eu sou mais conservadora, eu gosto de jogar mais para os 6 meses para deixar você mais realista. E se você conseguir antes, ótimo, me manda mensagem e a gente comemora juntas essa conquista.